Boa noite, professor Rogério Ceni. Eu fiz essa pergunta ao Juba e vou tentar elaborar para que obtenha uma resposta convincente sua. A gente pode querer o que a gente quiser, imaginar o que a gente quiser e ter a impressão que a gente quiser. Eu quero saber a sua impressão, a sua opinião, porque para a gente fica parecendo que falta o que eu não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, algo mais para a gente se colocar definitivamente como postulante, seja às quartas de final de Copa do Brasil, a uma outra fase, seja de Libertadores Sul-Americano ou de G4 definitivo brigando por algo maior no Brasileiro. Sempre na hora que depende da gente, dentro ou fora de casa, faltou algo mais. Na sua opinião, por que que isso falta? Por que que isso ainda acontece? Quais fatores que levam a isso? Ou você vê diferente disso e de que forma você enxerga? Bom, boa noite. Depende muito da situação. Já teve jogos em que nós jogamos mal, não jogamos bem, por incapacidade nossa. Teve jogos que nós pegamos adversários que têm mais força que a gente, tem mais potencial que a gente, e em algumas vezes, por exemplo, hoje a ausência do Pulga, ela foi muito sentida, né? Nós temos em algumas posições o elenco enxuto e nós não contávamos com essa lesão, então eu acho que faz bastante diferença. O Iago fez uma partida extremamente dedicada, esforçada, pressionando muito, ajudou bastante em todos os sentidos, mas logicamente que na hora de decidir uma jogada ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, que o Pulga, mesmo porque é um jogador que joga com o pé esquerdo, jogou para dar amplitude ali, mas eu vi alguns times jogarem aqui nesse Campeonato Brasileiro e o Palmeiras ganha no último lance do jogo com um pênalti. O Botafogo ganha nos acréscimos, o Santos empata, Inter empata. Eu vi muitos jogos aqui, a maioria foram perdidos em pequenos detalhes e nós não conseguimos hoje ofensivamente ter um aproveitamento padrão do que nós normalmente temos. As chances que nós tivemos, a primeira com o William, depois Caio, poderia ter pifado o William, chuta, teve mais um outro, a do Iago, que ele traz para dentro, cara a cara, traz para o pé direito, o William passando novamente para chegar. Agora é um time que compete muito, que marca muito, você vê que se dedica bastante e complica para a maioria dos times. Eu lembro que o Palmeiras ganhou aqui nos acréscimos com um pênalti que nem existiu. Então, assim, é difícil para todos, fora de casa, é difícil para todos você conseguir fazer bons resultados. E para a gente falta, logicamente, às vezes sorte, às vezes uma peça ou outra que possa desequilibrar em determinado momento do jogo, principalmente nos momentos ofensivos. Rogério, boa noite. Na última coletiva, você chegou a mencionar, ainda falando desse assunto do lado esquerdo, do Pulga, do Iago, Sim. Você chegou a mencionar que não tinha características exatas do Pulga dentro do elenco. Sim. Hoje você optou pelo Iago Borduc. E em algumas situações ao longo desses seus mais de um ano à frente do Bahia, você já utilizou o Kaique, seja por situação de você ter pedido ou por alguma situação dentro do jogo, o Kaique pelo lado esquerdo. O próprio Ademir já chegou também a cair, a partida contra o Atlético Mineiro em 2023, aquela última rodada, o gol inclusive sai com o Ademir do lado esquerdo. Por que não tentar manter dois atacantes como vinha sendo, mesmo com características diferentes, seja o Kaique, o próprio Lúcio, que já falou de jogar do lado esquerdo, enfim. Por que não dois atacantes e pela escolha do Iago Borduc na função do Pulga hoje? Porque o Kaique rende mais do lado direito, se o Ademir, e que nós sabíamos que o Ademir ia cansar, nós não teríamos alguém de velocidade para pôr pelo lado de cá. Ele é um jogador que gosta de trazer da direita para a esquerda, para trazer com o ângulo de dentro. A melhor jogada do segundo tempo nossa é uma bola que ele traz para dentro, faz a tabela, acaba finalizando, passando perto do gol. E porque se eu usasse os dois de início, além do que o Kaique não consegue dar a mesma força física, a mesma pressão, marcação que o Iago faz, que o Pulga faz, são jogadores de características muito mais físicas. O Kaique é muito talentoso, mas eu precisava dele para colocar no lugar do Ademir, na posição que ele gosta, e porque nós temos jogo a cada 3, 4 dias. Se eu colocar os dois 90 minutos, eu machuca. No momento nós estamos, infelizmente, nós estamos com a ausência do Pulga e faz muita falta pra gente. E o Iago fez uma boa partida. É que se ele faz aquele gol de direita, a tua pergunta seria totalmente distinta. Mas, logicamente, ele não é realmente ele não tem o drible, não é um cara, né, do 1 contra 1, mas é um cara que deixou tudo dentro do campo, ajudou bastante a equipe dentro dos moldes que a gente tinha, das opções que a gente tinha para hoje. Depois, Cauli foi para ali, para aquele lado, Kaique do outro, com o Lúcio à frente, enfim, dentro das opções que nós tínhamos, eu acho que nós
deixamos tudo que nós podíamos dentro de campo. Faltou o gol, realmente. Não conseguimos fazer o gol que nos desse a vitória, como tantas outras equipes vieram aqui e ganharam por um mísero gol no final. Infelizmente, nós tivemos as oportunidades e nós não conseguimos fazer esse mísero gol que Palmeiras fez, que Red Bull fez, que Botafogo fez nos acréscimos. Esse nós não conseguimos fazer. Aí os outros passam a ser muito competentes e a gente passa a ser um time que não consegue atingir os objetivos. Boa noite, Rogério. Muito se foi dito durante as transmissões, né, durante a transmissão que a gente estava fazendo, que as pessoas estavam achando que estava demorando muito a fazer as substituições. Isso se deveu porque você entendeu que havia um equilíbrio que dava para postergar um pouco as substituições, ou porque você também estava querendo postergar com que os atletas que entrassem, né, eles tivessem mais tempo para poder descansar, de repente, para uma sequência de Copa do Brasil? Não, eu acho que o time foi feito, corremos alguns riscos contra o Retrô para ter esses jogadores descansados para hoje. No primeiro tempo nós dominamos o primeiro tempo, não fizemos o gol, mas nós praticamente fomos donos do jogo no primeiro tempo. No segundo nós jogamos até o limite da parte física de cada um, fizemos as trocas para a parte final do jogo eu acho que dentro de um razoável que a gente tinha para a partida. Mas é o que eu falo, tudo vem de trás para frente. Se a bola, uma dessas bolas que nós perdemos, o gol se entra, nós estaríamos fazendo da grande partida do Iago. Então todo mundo analisa em cima do resultado para trás, né? Então eu não acho que foi demorado. Eu acho que tem jogos aí que você vê, tem treinadores que trocam 1, 2 jogadores numa partida só. A gente normalmente troca os 5 jogadores. Nós colocamos o time que estava mais descansado, o time que praticamente muitos só entraram na parte final do jogo contra o Retrô, e esses tinham que entregar mais na parte física do que aqueles que já haviam jogado no último jogo. Então nós tentamos até o limite com praticamente o time titular que a gente joga sempre, o time que começa a maioria dos jogos. Boa noite, professor. Mais de 20 dias de janela aberta. Ano passado e no final da temporada, o senhor tinha dito muito pra gente que essa janela do meio do ano o grupo vê muito como reposição. Você já falou em alguns momentos sobre a situação de zaga, de meio campo. Como é que tem visto isso? Já que o torcedor ele cobra, você fala por várias coletivas de elenco enxuto, fomos para um jogo com 2 zagueiros, hoje sem uma peça substituta direta da posição do Eric Pulga. Como falar para o torcedor o que é que está sendo feito, como é que está sendo trabalhado com relação a reforços para a equipe na temporada, como é que o Bahia vai focar nessa temporada com relação a reforçar esse elenco agora? Nós estamos tentando trazer um jogador, já falei na última entrevista, um jogador, acho que antes até da lesão do Pulga, eu falo para você dessa situação, né? Nós sabemos que nós precisamos. Agora, o que eu falo, o mercado ele está caríssimo e é difícil você conseguir essa peça por um valor que não estoure seu orçamento. Nós estamos fazendo o máximo para conseguir. Na zaga hoje já tivemos o retorno do Rezende, então já tínhamos Rezende e Gabriel no banco, que pode fazer essa função de zagueiro pela esquerda, então já deu uma estabilizada um pouco melhor na parte defensiva. O que nos faltou mesmo foi essa peça da esquerda que o Iago fez, eu acho que até fisicamente muito bem, entregando muito para o time. O que não tem, logicamente, é uma característica mais refinada, como é o Pulga, que é um atacante de ofício. Eu acho que no mais é seguir trabalhando e eu digo para você acha que nós não vamos tentar fazer o que é melhor para o clube? Agora, tem limite. Não adianta eu ficar aqui falando para você, tem os limites. Se fosse para gastar qualquer valor, claro, você traria o Samuel Lino, em vez de pagava 22 milhões de euros, botava aqui e a vida seguia assim. Mas não é assim que funciona, né? Eu acho, a menos que, né, não é desse jeito. Nós, talvez, no momento, não tenhamos a capacidade de fazer uma contratação como essa, por exemplo. Professor, boa noite. Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. O senhor poupou 7 jogadores, né, em relação ao jogo do Retrô para cá, e esse mísero gol que o senhor falou agora, eu só acho que não saiu pela falta de criação ou pela marcação do Sport, apesar que vocês tiveram uma posse de bola maior, ou pela marcação imposta pelo Sport? Bom, eu acho que o Sport marcou bem os jogadores de meio, praticamente marcação individualizada desde o começo do jogo. No começo o Santi mais livre para levar a bola, depois da metade do primeiro tempo o Derek fica mais no Santi, o David é que fica mais livre com a bola, com exceção do David que estava livre, o William José marcado pelos 2 zagueiros, jogaram um jogo de muita marcação individual, de muita doação, de uma equipe que pode se preparar durante uma semana inteira para vir fazer essa
partida. Então, logicamente, que é muito mérito da equipe adversária, sem dúvida, né? E para nós, logicamente, faltou alguma jogada, 1-1, colocamos nessa situação algumas vezes. Não tivemos tantas jogadas assim, mas tivemos as boas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. Poderíamos ter saído com esse gol, o mísero aí que eu me referi e que você se referiu. Boa noite, Rogério. Felipe do canal do Luna. Prazer Fala, falar com Fé. você novamente. Tudo bem, né? Queria que você falasse um pouquinho já pensando no jogo do Retrô, quarta-feira. A Copa do Brasil é sempre um campeonato muito traiçoeiro, né? Acaba Sim. que times de pequeno investimento ou menor investimento acabam sendo traiçoeiros e ganhando de times com mais investimentos. Queria que você falasse um pouquinho qual foi a grande lição que o senhor tirou desse último jogo com o Retrô? E se o senhor pretende fazer também algum tipo de rotação no elenco, ou se pretende manter o time titular? Como é que o senhor pensa para essa partida? Bom, o Retrô é um time bem físico, muito forte, alto, um time que consegue seu segundo gol depois da lesão do Pulga, né? Logo depois nós não tínhamos mais substituição, o Pulga sai, ficamos com um jogador a menos nos últimos minutos do jogo e acabamos sofrendo esse gol. É um time forte nesse tipo de bola parada, no banco, muitos jogadores grandes que entraram, né? Durante a partida. E eu acho que é uma equipe que vai competir bastante com a gente. Nós vamos ter que vamos analisar, nós temos um dia a mais. Nós tínhamos hoje para esse jogo nós tínhamos 67 horas. Agora nós vamos ter um dia a mais para recuperar os jogadores, depois nós vamos ter as mesmas 60 e poucas horas contra o Fluminense no sábado. Mas nós sabemos que nós precisamos de uma maneira ou outra conseguir a classificação na Copa do Brasil. Agora vamos voltar para casa, vamos descansar amanhã, vamos trabalhar segunda e terça e aí analisar, definir uma equipe que possa vir a campo na quarta-feira, conseguir a classificação e que a gente tenha energia também para sábado contra o Fluminense. A nossa intenção é voltar classificado e tentar, dentro da nossa casa, conseguir chegar ao 32º ponto da classificação, o que faria uma boa campanha, se não sei a ideal, mas uma boa campanha para um primeiro turno. Boa noite, professor Rogério Ceni. Eu fiz essa pergunta ao Juba e vou tentar elaborar para que obtenha uma resposta convincente sua. A gente pode querer o que a gente quiser, imaginar o que a gente quiser e ter a impressão que a gente quiser. Eu quero saber a sua impressão, a sua opinião, porque para a gente fica parecendo que falta o que eu não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, algo mais para a gente se colocar definitivamente como postulante, seja às quartas de final de Copa do Brasil, a uma outra fase, seja de Libertadores Sul-Americano ou de G4 definitivo brigando por algo maior no Brasileiro. Sempre na hora que depende da gente, dentro ou fora de casa, faltou algo mais. Na sua opinião, por que isso falta? Por que isso ainda acontece? Quais fatores que levam a isso? Ou você vê diferente disso e de que forma você enxerga? Bom, boa noite. Depende muito da situação. Já teve jogos em que nós jogamos mal, não jogamos bem, por incapacidade nossa. Teve jogos que nós pegamos adversários que têm mais força que a gente, tem mais potencial que a gente, e em algumas vezes, por exemplo, hoje a ausência do Pulga, ela foi muito sentida, né? Nós temos em algumas posições o elenco enxuto e nós não contávamos com essa lesão, então eu acho que faz bastante diferença. O Iago fez uma partida extremamente dedicada, esforçada, pressionando muito, ajudou bastante em todos os sentidos, mas logicamente que na hora de decidir uma jogada ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, que o Pulga, mesmo porque é um jogador que joga com o pé esquerdo, jogou para dar amplitude ali, mas eu vi alguns times jogarem aqui nesse Campeonato Brasileiro e o Palmeiras ganha no último lance do jogo com um pênalti. O Botafogo ganha nos acréscimos. O Santos empata, Inter empata. Eu vi muitos jogos aqui, a maioria foram perdidos em pequenos detalhes. E nós não conseguimos hoje, ofensivamente, ter um aproveitamento padrão do que nós normalmente temos. As chances que nós tivemos, a primeira com o William, depois Caio, poderia ter pifado o William, chuta, teve mais um outro, a do Iago, que ele traz para dentro, cara a cara, traz para o pé direito, o William passando novamente para chegar. Agora é um time que compete muito, que marca muito, você vê que se dedica bastante e complica para a maioria dos times. Eu lembro que o Palmeiras ganhou aqui nos acréscimos com um pênalti que nem existiu. Então, assim, é difícil para todos, fora de casa, é difícil para todos você conseguir fazer bons resultados. E para a gente falta, logicamente,
Às vezes sorte, às vezes uma peça ou outra que possa desequilibrar em determinado momento do jogo, principalmente nos momentos ofensivos. Rogério, boa noite. Na última coletiva, você chegou a mencionar, ainda falando desse assunto do lado esquerdo, do Pulga, do Iago, Sim, você chegou a mencionar que não tinha características exatas do Pulga dentro do elenco. sim. Hoje você optou pelo Iago Borduc. E em algumas situações ao longo desses seus mais de um ano à frente do Bahia, você já utilizou o Kaique, seja por situação de você ter pedido ou por alguma situação dentro do jogo, o Kaique pelo lado esquerdo. O próprio Ademir já chegou também a cair, a partida contra o Atlético Mineiro em 2023, aquela última rodada, o gol inclusive sai com o Ademir do lado esquerdo. Por que não tentar manter dois atacantes como vinha sendo, mesmo com características diferentes, seja o Kaique, o próprio Lúcio, que já falou de jogar do lado esquerdo, enfim. Por que não dois atacantes e pela escolha do Iago Borduc na função do Pulga hoje? O Kaique rende mais do lado direito, se o Ademir, e que nós sabíamos que o Ademir ia cansar, nós não teríamos alguém de velocidade para pôr pelo lado de cá. Ele é um jogador que gosta de trazer da direita para a esquerda, para trazer com o ângulo de dentro. A melhor jogada do segundo tempo nossa é uma bola que ele traz para dentro, faz a tabela, acaba finalizando, passando perto do gol. E porque se eu usasse os dois de início, além do que o Kaique não consegue dar a mesma força física, a mesma pressão, marcação que o Iago faz, que o Pulga faz, são jogadores de características muito mais físicas. O Kaique é muito talentoso, mas eu precisava dele para colocar no lugar do Ademir, na posição que ele gosta, e porque nós temos jogo a cada 3, 4 dias. Se eu colocar os dois 90 minutos, eu machuca. No momento nós estamos, infelizmente, nós estamos com a ausência do Pulga e faz muita falta pra gente. E o Iago fez uma boa partida. É que se ele faz aquele gol de direita, a tua pergunta seria totalmente distinta. Mas, logicamente, ele não é realmente ele não tem o drible, não é um cara, né, do 1 contra 1, mas é um cara que deixou tudo dentro do campo, ajudou bastante a equipe dentro dos moldes que a gente tinha, das opções que a gente tinha para hoje. Depois, Cauli foi para ali, para aquele lado, Kaique do outro, com o Lúcio à frente. Enfim, dentro das opções que nós tínhamos, eu acho que nós deixamos tudo que nós podíamos dentro de campo. Faltou o gol, realmente. Não conseguimos fazer o gol que nos desse a vitória, como tantas outras equipes vieram aqui e ganharam por um mísero gol no final. Infelizmente, nós tivemos as oportunidades e nós não conseguimos fazer esse mísero gol que Palmeiras fez, que Red Bull fez, que Botafogo fez nos acréscimos. Esse nós não conseguimos fazer. Aí os outros passam a ser muito competentes e a gente passa a ser um time que não consegue atingir os objetivos. Boa noite, Rogério. Muito se foi dito durante as transmissões, né, durante a transmissão que a gente estava fazendo, que as pessoas estavam achando que estava demorando muito a fazer as substituições. Isso se deveu porque você entendeu que havia um equilíbrio que dava para postergar um pouco as substituições, ou porque você também estava querendo postergar com que os atletas que entrassem, né, eles tivessem mais tempo para poder descansar, de repente, para uma sequência de Copa do Brasil? Não, eu acho que o time foi feito, corremos alguns riscos contra o Retrô para ter esses jogadores descansados para hoje. No primeiro tempo nós dominamos o primeiro tempo, não fizemos o gol, mas nós praticamente fomos donos do jogo no primeiro tempo. No segundo nós jogamos até o limite da parte física de cada um, fizemos as trocas para a parte final do jogo eu acho que dentro de um razoável que a gente tinha para a partida. Mas é o que eu falo, tudo vem de trás para frente. Se a bola, uma dessas bolas que nós perdemos, o gol se entra, nós estaríamos fazendo da grande partida do Iago. Então todo mundo analisa em cima do resultado para trás, né? Então eu não acho que foi demorado. Eu acho que tem jogos aí que você vê, tem treinadores que trocam 1, 2 jogadores numa partida só. A gente normalmente troca os 5 jogadores. Nós colocamos o time que estava mais descansado, o time que praticamente muitos só entraram na parte final do jogo contra o Retrô, e esses tinham que entregar mais na parte física do que aqueles que já haviam jogado no último jogo. Então nós tentamos até o limite com praticamente o time titular que a gente joga sempre, o time que começa a maioria dos jogos. Boa noite, professor. Mais de 20 dias de janela aberta. Ano passado e no final da temporada, o senhor tinha dito muito pra gente que essa janela do meio do ano, o grupo vê muito como reposição. Você já falou em alguns momentos sobre a situação de zaga, de meio campo. Como é que tem visto isso? Já que o torcedor ele cobra, você fala por várias coletivas de elenco enxuto, fomos para um jogo com 2 zagueiros, hoje sem uma peça substituta direta da posição do Eric Pulga.
como falar para o torcedor o que é que está sendo feito, como é que está sendo trabalhado com relação a reforços para a equipe na temporada, como é que o Bahia vai focar nessa temporada com relação a reforçar esse elenco agora? Nós estamos tentando trazer um jogador, já falei na última entrevista, um jogador, acho que antes até da lesão do Pulga, eu falo para você dessa situação, né? Nós sabemos que nós precisamos. Agora, o que eu falo, o mercado ele está caríssimo e é difícil você conseguir essa peça por um valor que não estoure seu orçamento. Nós estamos fazendo o máximo para conseguir. Na zaga hoje já tivemos o retorno do Rezende, então já tínhamos Rezende e Gabriel no banco, que pode fazer essa função de zagueiro pela esquerda, então já deu uma estabilizada um pouco melhor na parte defensiva. O que nos faltou mesmo foi essa peça da esquerda que o Iago fez, eu acho que até fisicamente muito bem, entregando muito para o time. O que não tem, logicamente, é uma característica mais refinada, como é o Pulga, que é um atacante de ofício. Eu acho que no mais é seguir trabalhando e eu digo para você acha que nós não vamos tentar fazer o que é melhor para o clube? Agora, tem limite. Não adianta eu ficar aqui falando para você, tem os limites. Se fosse para gastar qualquer valor, claro, você traria o Samuel Lino, em vez de pagava 22 milhões de euros, botava aqui e a vida seguia assim. Mas não é assim que funciona, né? Eu acho, a menos que, né, não é desse jeito. Nós, talvez, no momento, não tenhamos a capacidade de fazer uma contratação como essa, por exemplo. Professor, boa noite. Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. O senhor poupou 7 jogadores, né, em relação ao jogo do Retrô para cá, e esse mísero gol que o senhor falou agora, eu só acho que não saiu pela falta de criação ou pela marcação do Sport, apesar que vocês tiveram uma posse de bola maior, ou pela marcação imposta pelo Sport? Bom, eu acho que o Sport marcou bem os jogadores de meio, praticamente marcação individualizada desde o começo do jogo. No começo o Santi mais livre para levar a bola, depois da metade do primeiro tempo o Derek fica mais no Santi, o David é que fica mais livre com a bola, com exceção do David que estava livre, o William José marcado pelos dois zagueiros, jogaram um jogo de muita marcação individual, de muita doação, de uma equipe que pôde se preparar durante uma semana inteira para vir fazer essa partida. Então, logicamente, que é muito mérito da equipe adversária, sem dúvida, né? E para nós, logicamente, faltou alguma jogada, 1 para 1, colocamos nessa situação algumas vezes, não tivemos tantas jogadas assim, mas tivemos as boas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. Poderíamos ter saído com esse gol, o mísero aí que eu me referi e que você se referiu. Boa noite, Rogério. Felipe do canal do Luna. Prazer falar com você novamente. Tudo bem, né? Queria que você falasse um pouquinho, já pensando no jogo do Retrô, quarta-feira. A Copa do Brasil é sempre um campeonato muito traiçoeiro, né? Acaba Sim. que times de pequeno investimento ou menor investimento acabam sendo traiçoeiros e ganhando de times com mais investimentos. Queria que você falasse um pouquinho qual foi a grande lição que o senhor tirou desse último jogo com o Retrô, e se o senhor pretende fazer também algum tipo de rotação no elenco, ou se pretende manter o time titular, como é que o senhor pensa para essa partida? Bom, o Retrô é um time bem físico, muito forte, alto, um time que consegue seu segundo gol depois da lesão do Pulga, né? Logo depois nós não tínhamos mais substituição, o Pulga sai, ficamos com um jogador a menos nos últimos minutos do jogo e acabamos sofrendo esse gol. É um time forte nesse tipo de bola parada, no banco, muitos jogadores grandes que entraram, né? Durante a partida, e eu acho que é uma equipe que vai competir bastante com a gente. Nós vamos ter que vamos analisar, nós temos um dia a mais, nós tínhamos hoje para esse jogo nós tínhamos 67 horas, agora nós vamos ter um dia a mais para recuperar os jogadores, depois nós vamos ter as mesmas 60 e poucas horas contra o Fluminense no sábado, mas nós sabemos que nós precisamos de uma maneira ou outra conseguir a classificação na Copa do Brasil. Agora vamos voltar para casa, vamos descansar amanhã, vamos trabalhar segunda e terça, e aí analisar, definir uma equipe que possa vir a campo na quarta-feira, conseguir a classificação e que a gente tenha energia também para sábado contra o Fluminense. A nossa intenção é voltar classificado e tentar, dentro da nossa casa, conseguir chegar ao 32º ponto da classificação, o que faria uma boa campanha, se não sei a ideal, mas uma boa campanha para um primeiro turno.